Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios e eu venho acompanhando já há alguns dias nas redes sociais esse programa Sentinela da Noite, que hoje não existe mais. Eu posso assim, graças a Deus, que era cheio de ilegalidades. Tem coisa que acontecia no passado, rapaz, que no presente e no futuro a gente reflete muito mais. Eu estou recebendo aqui a jovem Lousane, que fala aos amigos ouvintes. Ela é fruto dessa Sentinela da Noite, mas vai explicar para os amigos ouvintes quando você foi adotado, e para muitos jovens que não conhecem o que é a Sentinela da Noite, Lousane. Olá, bom dia a todos. Quero agradecer pelo espaço a qual você tem me dado para contar essa história, né? Que é minha e também de muitos jovens feirenses e por aí afora no Brasil. Eu fui colocada na porta da minha mãe adotiva no ano de 89, que foi o ano a qual eu nasci. E desde então, esse projeto, né, Cegonhas da Noite ou Sentinelas da Noite, ele vem sendo desenvolvido em Feira de Santana. Até o ano de 90, 91, por aí, ele existiu, né? E aconteceu que eu fui colocada na porta da minha mãe que me criou, uma professora, hoje já está aposentada, e disso aí em diante foi quando começou a minha história de vida, né, como filha adotiva. Quantos meses você foi deixada na porta? Olha, tem algumas controvérsias. Minha mãe, ela disse que com 3 dias de nascida, porque ainda o cordão umbilical ainda estava, né, naquela questão, em processo de estar cicatrizando. Já no bilhetinho que foi deixado, junto comigo, diz que eu tinha 1 mês de vida. Então, assim, a gente não sabe ao certo se foi com 3 dias, se foi com 1 mês. Mas o que está lá no bilhete é que foi com 1 mês de vida. Embora fale-se cegonha ou sentinela da noite, você foi deixada no período da tarde. Sim, fui deixada no período da tarde. Houve uma ligação para o trabalho onde a minha mãe trabalhava. Ela trabalhava numa escola muito famosa aqui em Feira, né, o Gastão Guimarães. E aí essa mulher perguntou que horas que ela retornaria para casa. E aí a funcionária disse que por volta de 12:00, 1h, ela estaria voltando para casa. Nisso, com poucos minutos depois que minha mãe chegou em casa, a campainha tocou e o presente estava lá. Eu. Você, né? E assim, fazia um cadastro antes para saber que a pessoa realmente estava interessada em adotar uma criança? Como se deu esse processo, Lousane? Olha, pelo que minha mãe conta, teve um momento de descontração entre essas professoras que trabalhavam no Gastão, e aí foi levantada essa questão de que tinham deixado, né? Porque na época estava muito em alta, né, essa questão. E aí deu todas as minhas características de quando eu era pequena. E aí minha mãe foi e falou assim: nossa, seria tão maravilhoso se deixasse. Eu queria tanto, adotar. Até para não criar o meu irmão, no caso, que tinha 4 meses de nascido, sozinho. Porque ela já tinha criado a mais velha sozinha. Então teve esse tempo, né? Esse período aí, né? Grande. Tempo? Minha irmã hoje está com 51, a gente está com 35. Então, é um espaço de tempo que ela teve de um para o outro, né? Bem grande. E aí, o que é que acontece? Quando contou essa história, aí automaticamente eu surgi na vida dela. Isso. Então, mais ou menos assim, eu tive contato com algumas pessoas que fizeram parte, né, dessas cegonhas. E aí ela me contou que não existia essa questão prévia antes de você ir lá e sinalizar que você queria uma criança. Não. Assim, se a família sinalizasse para alguma dessas mulheres que faziam parte do grupo, aí quando surgiam essas crianças que por conta, né, questão social, questão também de que a mãe não queria, então entregava-se para adoção, aí elas faziam essa questão de estar colocando nessas portas a qual tinham sido indicadas anteriormente. Isso te causa algum transtorno, Lousane, se você não conhecer? Que você está aqui para contar a história, você quer conhecer mesmo seus familiares, sua mãe biológica, seu pai. Isso te causa algum transtorno? Não, transtorno assim não.
é só uma questão de meio vazio, de querer saber de onde você pertence, de onde você saiu, de você olhar no rosto das pessoas na rua e tentar identificar. Será que é meu irmão? Exatamente. Será que é meu tio? Será que é minha mãe? Será que é meu irmão? E por aí vai. Mas questões assim que me afetaram muito no tempo assim de criança e adolescência, não. Adolescência a gente sempre tem, né? Aqueles contratempos de... Você ficou sabendo logo de imediato que você era adotada? Sua mãe lhe contou? Olha só como é que eu fiquei sabendo. Uma babá da gente, ela cuidava da gente tudo quando minha mãe saía, né? Pra trabalhar. E aí um belo dia eu de birra disse que não ia tomar banho. E nisso ela falou, você não vai tomar banho não? Sabe por que você não gosta de tomar banho? Porque você foi achada no lixo. E daí isso ficou na minha cabeça o dia todo. E aí eu esperei minha mãe chegar, que ela ainda lecionava no Gastão à noite. Esperei minha mãe chegar, eu tinha por volta de 6 para 7 anos. E aí quando minha mãe chegou eu perguntei a ela, eu indaguei a ela. Falei, mãe, por que fulana disse que eu não gosto de tomar banho porque eu fui achada no lixo? E aí minha mãe, com toda a cautela possível, me chamou e falou, quem lhe disse que você não é minha filha? Por que você teria que sair da minha barriga? E aí, como uma boa, ela soube contornar a situação. E aí ela contou que, de fato, eu não era filha que tinha sido gerada no ventre dela, mas que eu tinha sido gerada no coração dela e no coração de Deus. E que por isso que Deus tinha me colocado na vida dela. E qual foi sua reação? Na hora, eu chorei, fiquei assim, né? Sem entender muito o que estava acontecendo, mas depois, com os anos, isso foi se passando e aí as coisas foram se tornando normais para mim. Hoje você já tem filhos. Tenho. Como é a sua relação com seus pais, com seus irmãos? Minha relação com os meus irmãos é normal, como a relação de qualquer outros irmãos. A gente brigava, né, que é fato. Principalmente eu e meu irmão. Sabia? Não, eu e meu irmão, a gente tinha uns arranca-rabozinhos, mas normal, não tinha muita... Minha irmã mais velha, ela mora em Curitiba, né, com 16, 17 anos, ela fez um concurso e foi pra lá, porque a família da minha mãe que me criou é toda de lá do sul, toda do Paraná. Então, só ela que veio pra cá. Eu costumo brincar com ela, eu falo, você só veio pra me ter o meu irmão. E hoje, assim, o que é que você tem de informações que pode chegar até esses familiares? Seus pais biológicos, irmãos, você não sabe se tem? Não. Essa amiga da minha mãe na época, minha mãe teve uma oportunidade de estar com ela. E aí ela relata para minha mãe que eu sou filha de uma empregada doméstica, a qual trabalhava na casa de uma enfermeira que trabalhou no Hospital Mater Dei, na época na maternidade que tinha aqui. E que para não perder a mão de obra da minha mãe, eu não sei, aí eu fui dada para adoção. Só que, além de mim, existiam 5 meninas que seriam filhas dela também. Então, assim, já tinha um acúmulo de crianças e eu seria mais uma para ter que estar dando todo o suporte. Então, eu fui dada para adoção. Nisso, a família dos meus pais, né, da minha mãe, veio de São Paulo para pegar minha mãe, minhas irmãs, meu pai, enfim, e levar. E nisso, eles procuraram saber. E foi informado para eles que eu tinha sido doada para uma família em Recife. Então, aí eles acharam que não... Aí, no caso, seus pais biológicos que vieram de São Paulo... Não, a família dos meus pais biológicos que vieram de São Paulo. Sim. E aí, chegando aqui, foi contada a história de que eu tinha sido dada para adoção e que eu tinha sido dada para uma família em Recife. E, início, eles acharam que não tinha como procurar e aí voltaram novamente para São Paulo. Você chegou hoje ao Hospital Mater Dei, já não existe mais. Não. Você chegou e lá nesse período, ainda saber pela data as crianças que nasceram. Tentei ir, mas aí não tive sucesso. Não tive. Burocracia? Já tentei procurar também nos endereços que foram passados para minha mãe. Eu e ela, a gente já foi. A gente já tentou procurar entre todos os meios possíveis que você imaginar. Só que aí eu não tive êxito. Por isso a ideia de fazer o vídeo. O vídeo, postar na internet. Isso. Com muitas visualizações. Sim. E aí também você chegou a outras pessoas que são frutos também desse projeto Cegonha da Noite. Sim, eu fiquei assim, muito feliz porque através de mim
eu pude conhecer também outras histórias de outras meninas, outros meninos que também, assim como eu, foram deixados na porta dos seus pais de criação e que são pessoas assim fantásticas, que tiveram uma vida, sabe, de sucesso, tiveram também alguns percalços, né, emocionais, como a gente tem normal. Sim. Sendo adotivo ou não, mas adotivo a gente tem aquela questão da rejeição, do pertencimento, de saber de fato quem somos, para onde vamos, e isso aí é normal. Agora, essas pessoas que você teve contato aí, alguma delas conseguiu? Sim. Conseguiu, né? A gente tem uma no nosso grupo, que eu tive que fazer um grupo de WhatsApp. Então, tipo assim, é como se a gente já se conhecesse há anos, eu e as meninas. Aí, o que acontece? Tem uma dentro do nosso grupo que ela conseguiu, sim, né, ter contato com a mãe e ter contato também com o pai. Mas também porque ela tinha uma pista que pudesse levar até os seus pais. A gente, como no meu caso e no caso das outras meninas, dos outros meninos que me procuram no Instagram, a gente não tem algo tão concreto, linha, né, exato. A gente não tem nomes, a gente tem nome assim de nomes que foram supostamente você já ouviu falar o nome de sua mãe? Não. Nunca ouviu, né? Nunca ouvi. A única informação que você tem é que nasceu no Hospital Mater Dei e foi deixada no bairro do Papagaio. No bairro do Parque P, na rua principal do Parque P, na rua Arco Verde 870. Que até hoje minha mãe mora lá no mesmo local. Aqui o ouvinte, Fred, diz o seguinte: eu consegui encontrar minha mãe através de empresa de telefonia. Liguei para alguns, falei a história e na segunda empresa consegui encontrar minha mãe. Também legal. Sou filho de empregada deixada com outra família. Era costumeiro, né, na época. Você não tinha condições e aí, por você... Hoje, como eu sendo mãe, eu consigo entender melhor essa questão. Porque você não vai querer ver seu filho passando por necessidades, por situações que você poderia, de alguma forma, evitá-las, né? E aí acabava sendo costumeira essa questão. Fala teu nome completo. Eu não vou dar o número, mas a tua rede social, se alguém puder ajudar. Sim. A única informação que nós temos, 89, né, que você falou. 89, o mês. Mês de setembro. Mês de setembro. Isso. E aí você foi deixada no Parque... No Parque P, na Rua Arco Verde, número 870. O Arco Verde 870. Isso. Fala aí tua rede e teu nome completo. Meu nome completo é Lausane de Oliveira Vicentim e as minhas redes sociais é Lausane Vicentim. Pronto, Lausane, eu quero te agradecer e parabenizar por você estar aqui colocando essa história para que as pessoas possam colaborar. Acho que serve de incentivo para outras jovens, outras pessoas. E a gente conversava, quem acompanha a nossa rede social, vai acompanhar também essa matéria no Conectado News, para que a gente possa dar visibilidade. Muita gente ainda te critica, né? Sim. Acha que você não tem cara de adotada, por quê? Eu recebi uma mensagem no meu direct, a pessoa falava assim, mas você não tem cara de adotada? Aí eu fiz assim, por que eu não teria cara de ser adotada? Porque eu sou branca? Então eu estou automaticamente privilegiada? Não, gente, a adoção, ela não tem cara. Ela pode ser, não tem cor, não tem credo religioso, é adoção. Você olha para aquela criança, você se identifica. Eu também tenho pessoas recebendo mensagens de mães que já têm filhos, mulheres que não têm filhos e que pretendem adotar. E aí me perguntam como é essa questão da adoção, se futuramente vai dar trabalho ou como funciona essas questões emocionais. E aí eu costumo dizer que quando você olha para uma criança em questão assim de vulnerabilidade e você olha e você vê assim, poxa, eu posso fazer algo para essa criança, por que não fazer, né? E também é a questão de você olhar e dizer, nossa, meu coração se identificou, e aí é assim, não tem cor, não tem religião, não tem nada que possa definir a questão de você ser adotivo ou não. O outro ouvinte, Armando Souza, tem uma irmã adotiva que foi adotada nesta mesma época. Minha mãe também professora do bairro Campo Limpo. Por favor, mande-me o link do Instagram dessa jovem. Manda aí, por favor. Fala novamente aí, por favor, Lausane. @Lausane Vicentim.
Pois é. Então, quem puder colaborar, o meu muito obrigado. Obrigada Parabéns. a você. E adoção, eu sou favorável à adoção, não nesses mods que era antigamente. E quando eu digo eu sou pai, sou apaixonado pelos meus filhos, mas quando eu vejo uma adoção, porque ser pai, ser mãe, você vê ali a criança, né, o desenvolvimento gestacional. E você pegar alguém que você não conhece, você desenvolver este amor, para mim é maior ainda. Minha mãe, ela diz isso. Ela fala que é um amor que você não explica. Ele só simplesmente nasce. Ela disse que naquele momento que ela me viu, eu com a fraldinha no rosto, me debatendo toda, ela disse que eu fiquei horas com o bracinho assim por conta do susto. Mas aí, quando ela me viu, que ela olhou, ela falou, meu Deus do céu, ganhei o presente que eu tanto tinha pedido a Deus. Pois é, sucesso para você, viu? Obrigada.